Olá! Estamos aqui com mais uma live, essa live super especial. A gente vai falar sobre a saúde dos nossos filhos durante a quarentena. Então sejam todos bem-vindos, boa noite para todos vocês. A gente só está esperando a querida pediatra Fernanda Mosqueira para entrar. E tenho certeza que vai ser uma conversa ótima, que tá todo mundo nervoso. Chega a pandemia, a gente fica, ai meu Deus, a criança espirra de um jeito diferente, a gente já fica, como é que a gente vai fazer isso? Aí já manda zap lá pra pediatra e fica desesperado. Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. A gente só tá aqui, ó, esperando a pediatra Fernanda Mosqueiro entrar. E assim, já sigam, porque ela é uma pessoa incrível, incrível mesmo, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários fixado o nome da live para o pessoal não se perder. Então vai ser aqui, ó, saúde dos filhos na quarentena com @femosqueira. Pronto. Aí eu fixo isso aqui. Cadê? Como é que a gente fixa, gente? Aqui, pronto. Prontinho. E aí a gente espera ela chegar, né? Acho que agora tá bonitinho aqui. Espero que vocês estejam bem. Contem aí como é que vocês estão. Já passamos de 60 dias de quarentena, não sei mais. A gente tá meio perdido. As crianças estão dormindo. A gente tá cansado pra caramba. E como é que tá esse coração de vocês por aí? ela entrou aqui, ó. Vamos botar aqui, transmitir ao vivo. Esperar. Olá, Fernanda. Oi, Tudo bom? oi, Tá me Thiago, ouvindo? tudo bem? Agora tô, deu Tudo. uma travada no início. E aí, E querida, como é que aí, você tá? tudo bem? E vocês, tudo certo? Tamo seguindo. Na luta? É. Um dia de cada vez, né? Com certeza. Tem que ser, né? Hoje é Pô. o dia, é o D60 de quarentena, né? É hoje que é o D60. Eu achei que já tinha passado já. D60 de quarentena. Então é a Não é mole não, né? sextentena, não é mais quarentena. É impensável, né? Pois é, cara. Inimaginável a gente estar vivendo tudo isso, né? Pois Nesse é, momento cara. atual, todo, né? Com Todo mundo com muita crianças, com incerteza. saúde, social, político, né? Impensável a gente estar vivendo tudo isso. Pois Mas é. é o que temos, então vamos, né? Vamos que vamos. Vamos lá, né? Bom, pessoal que não te conhece ainda, conta um pouquinho de você, quem você é. Todo mundo já sabe que você é pediatra, né? Mas enfim, conta um pouquinho de você. O pessoal que não sabe, ela é a pediatra das minhas crianças aqui, então já sabe que a gente pode confiar bastante no que ela fala. Tem o selo paizinho vírgula. É. Enfim, mas é com muito orgulho, né? São uma família muito querida. Enfim, não preciso nem falar muito sobre isso, né? Mas eu sou pediatra, eu atuo aqui no Rio. é, Não gosto muito de falar de eu sou pediatra humanizada, né? Eu não gosto muito de falar isso porque as pessoas rotulam assim, mas a humanização é um critério básico, né? É um atendimento Uhum. baseado na criança, baseado na família, baseado no contexto. Atuo também em sala de parto, recebendo os bebês durante o nascimento. Gosto e trabalho bastante na área de amamentação. Então, acabei me especializando e me titulando em amamentação. Então, tenho um carinho muito grande nessa área. E é isso, né? Acompanho as famílias. É. E você também é mãe, né? Não pode deixar de falar isso Sim, também. sou mãe da Lelê, né, da Letícia, que tem 4 anos e meio. E mãe da Carol, que tem 11 meses. Vai fazer um ano quarta-feira que vem. Olha só, Tenho pertinho. Não essa sabia que estava missão. tão perto. Rapidinho, né? Rapidinho, né, Nossa, Thiago? Passa muito rápido. Nem eu tô acreditando. É muito louco, né? Passa muito rápido. E nossa. é isso. Então, eles crescem muito rápido. Aham. Tenho essa profissão também, né? Então, pediatra, Pois mãe é. das meninas. Mas é Tá isso. todo mundo aqui falando, ó, a minha filha deu um grito Exatamente. aqui quando viu a tia Fernanda. Rafa, Você é uma pessoa muito querida. Vivi também, Aí Pri, tá todo nossa, mundo muitas aí. queridas. Carol, Maíra.
que é professora da Lelê de psicomotricidade. Que vem a terceira, não, Bruna, não vai ter terceira. Quem teve a terceira é o Thiago e a Anne, só. Aqui em casa não terá terceira. Acabou. Olha que eu vou te falar que o pessoal muito que ouve também meu podcast sabe que tá registrado lá que eu falei nunca, mas é três, é nunca, jamais. Aí tô aí, cuspindo pro alto, colhendo todos os cuspos que eu dei, né? Acontece, acontece, sabemos, né? Mas não vou nem falar muito, então, para não ter que pagar isso depois, né? Agora, me conta aí um pouquinho, dentro do que você tem visto, assim, como é que tá? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista de pai, como a gente, a sensação generalizada de incerteza, de medo, de receio e tudo mais. E uma das coisas que a gente mais agora está apavorado é qualquer coisa diferente, uma tosse diferente, um negócio, a gente já fica já apavorado, já te manda um WhatsApp. A gente, inclusive, a Maia, o pessoal não sabe, né, mas você sabe muito bem, a Maia ela tem um histórico de um problema respiratório que ela tem já recorrente desde o ano passado. Então, já durante a quarentena, a gente já teve que levar ela para você, porque a gente ficou preocupado. E como é que está sendo isso, das famílias indo atrás de você? As pessoas estão mais mesmo receosas, procurando mais, ligando para qualquer coisa? Como é que está isso? É claro que nesse momento de muita incerteza, né? As pessoas ficam mais tensas mesmo em relação aos sintomas. A gente troca bastante, conversa, né? E tenta manter a criança o máximo possível em casa. Mas acaba que a quarentena tá, se é que posso falar assim, ajudando a gente a ser mais comedido, a evitar o hospital, a entender Uhum. mais nossos filhos, observar mais nossos instintos, né? Conhecer mais o que a gente está lidando e ter mais segurança, né? Porque nesse momento o hospital tem que ser a última opção, definitivamente, né? A gente tem que tentar manter o isolamento e manter a quarentena. Então, nesse sentido, de alguma forma, a quarentena está ajudando a gente. Mas as crianças estão, a grande maioria, isolada, né? Esse período do ano é um período que a gente vê com grande frequência as crianças ficarem doentes, né? Uhum. Porque é intersazonalidade, é entre uma estação e outra estação, um período que tem uma quantidade muito grande de vírus circulando, e as crianças tendem a ficar bem doentes nesse período. Bronquiolites, quadros respiratórios, mas as crianças estão bem, porque não estão na escola, né? As crianças Uhum. estão em casa. Então, de modo geral, tem sido um período mais tranquilo, né? De quadros, né? Mas as crianças que estão aparecendo com sintomas, as famílias realmente estão ficando bem preocupadas. No Covid, o perfil das crianças é de ficar bem. As crianças que estão contaminadas, né? Que pegaram coronavírus, em geral estão ótimas comparado com os adultos, né? Crianças ficam com Ah, quadros virais com frequência. As famílias estão uhum. acostumadas, né? Mas as crianças também. E até as crianças com Covid têm ficado pouco sintomáticas. Mas é isso, é o momento da gente tentar evitar o hospital, tentar evitar consultório. A gente vai se falando e chega num denominador comum. Sim, sim, é verdade. E eu acho que uma preocupação é essa, né, de não ter que ir para o hospital. A gente está aqui, a gente vê casos, eu já tive casos próximos de pessoas que foram por causa de alguma questão e voltaram com Covid, né? Sim, Que pega sim. lá. Bem E, possível, né? pois é. E por mais que o pessoal esteja tendo todos os cuidados, é isso, né, cara? Você está indo pro lugar do foco do negócio, né? Então é melhor Sim. evitar ao E, máximo. claro, e assim, quando tem indicação, também tem que ir, né, Thiago? Porque às vezes a Sim. criança tem indicação de ir, ou o adulto tem indicação de ir, e as pessoas estão com tanto medo do hospital que postergam a ida para o hospital, postergam o atendimento médico, e acabam perdendo o momento da gente conseguir tratar sem evitar, né? Ah, Então é verdade. isso, assim. Porque, claro, todo mundo tá com medo, ninguém quer ir para o hospital. E aí as pessoas seguram ao máximo. E aí, quando procuram atendimento, a criança ou o adulto já estão numa situação mais delicada. Então é se comunicar, né? Se comunicar com a sua equipe, procurar atendimento quando realmente tiver necessidade. Uhum. O que você falou faz bastante sentido também, porque eu percebi isso aqui nesses últimos 2 meses, né? Que a gente tem estado muito mais vigilante, assim, a pequenos sinais, né? Então, olha só, ele tá aqui, a Maia teve uma febrezinha ontem, não, mas hoje já não teve. Ah, então deve ter sido dente, alguma coisa assim, então deixa passar. Mas a gente está muito mais atento e percebendo e tomando nota das coisas que estão acontecendo justamente por causa disso, né? E isso também faz com que, eu imagino que seja assim, né? Porque isso também permite que a gente tome ações
mais cedo, né, do que antes. Por exemplo, antes todo Sim, mundo está indo para a escola, aí a criança volta com a febre, aí às vezes ela fica uma semana com febre, a gente fala, talvez a gente tenha que procurar a pediatra. E hoje não, assim, o negócio vai ali 2 dias, eu já estou falando com você, se precisar ir, vai. E você tem visto isso também dos outros pais? Ou sim, como é que está sendo? sim. Sim, acho que a maior parte das famílias tem se preocupado em relação a isso, né? As famílias estão atentas. Isso é bom, né? Até porque Pois as é, pessoas desaceleraram de alguma forma, né? De alguma forma, a gente teve que ficar em casa e olhar para quem está em casa com a gente o tempo todo, né? é Então, verdade, é verdade. com certeza, eu tô vendo isso também. E você tinha falado que os sintomas do Covid, então, para crianças são mais fracos, então, são mais, né, corriqueiros, assim. Eu acho que isso é uma preocupação de muita gente que está vendo aqui também, que é essa questão de. Mas no início falavam que era só os idosos que eram um grupo de risco e que realmente podiam sofrer, né? Para os adultos e para as crianças é um negócio muito mais tranquilo. Aí a gente começa a ver um monte de gente, né, até morrendo e tá com 30 anos, 40 anos. Aí a gente Isso. começa a ver alguns casos de grávidas também, de bebês também. Como é que tá isso na real, assim? De fato, a gente como é que funciona isso? Porque a gente às vezes fica preocupado mesmo, tipo, não, beleza, essa é a orientação, mas a gente começa a ver um monte de caso que começa a pipocar por aí, mas a gente não tem certeza também do número geral, né? Porque o que é noticiado, mesmo que seja muito, às vezes perto do total não é muita coisa, né? Sim, não tenho dúvida que o número que está sendo noticiado não é um número real, né? A gente tem um problema sério que é com testagem, né? Não só em número de testes, mas da agilidade dos resultados dos testes. Muitas pessoas demoram dias para ter esse resultado, às vezes a pessoa já foi a óbito e não tem o resultado ainda. Então, não tenho dúvida que esse número não é real. Mas, epidemiologicamente falando, o que a gente tem visto é que as crianças têm uma manifestação bem mais branda do que os adultos. Tem algumas questões relacionadas à imunidade, então, pessoas com questões de imunidade teriam uma manifestação mais grave. Os jovens que faleceram ou que ficaram graves sempre têm, em geral, tem alguma história de uma doença, ou alguma comorbidade, uma diabetes, uma pressão alta, um histórico de uma doença recorrente, alguma coisa que justifique, né? Que justifique Uhum, ter uma apresentação mais grave. Em termos estatísticos, as crianças têm muito menos sintomas do que os adultos e os idosos têm muito mais sintomas e muito mais gravidade. Agora, não significa que é uma doença só dos idosos, né? Não é. É uhum. uma doença para todo mundo. Mas a chance de agravar é maior em quem tem mais comorbidades. No caso, os idosos têm muito mais comorbidade do que as crianças, né? E aí, por isso, essa clínica toda, né, e todo esse contexto girando ao redor dos idosos, dos mais velhos, dos obesos, dos hipertensos e por aí vai. Alguém perguntou aqui, né, no Ana Lúcia, e a síndrome de Kawasaki, Ah, né, sim. porque circulou isso esses dias, né, um estudo mostrando, um relato mostrando o aumento dos quadros de Kawasaki. Kawasaki é uma doença que é bem rara, é uma síndrome bem rara, a gente não vê com frequência, mas ela existe nas crianças. É polissintomática, tem febre, é uma resposta do corpo e tem um tratamento específico, tem sequelas. A gente vê muito raramente. Nesse momento em que a gente está vendo várias pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, pode ser que seja porque várias pessoas estão com o mesmo vírus simultaneamente, e pode ser que seja uma característica do vírus. A gente não tem como dizer isso agora. Qualquer relação nesse momento pode ser feita, né? Como foi com a vitamina Uhum, D, como foi com vários remédios que a gente está vendo que estão caindo por terra, né? Então, esse uhum. remédio é milagroso, resolve o Covid, aí 20 dias depois já não resolve mais. Aí daqui a pouco é um outro remédio, resolve o Covid, já não resolve mais. Então, o tempo todo surgem novas hipóteses, novas relações, mas a gente vai precisar de um tempo para a gente ter essas respostas com certeza. Tudo são hipóteses. Uhum. A gente não consegue garantir isso. Eu lembro de ter visto acho que foi numa live do Átila e a Marina, eu sempre falo dele aqui, se você quiser se manter informado também sobre informações baseadas em evidências e coisa, Sim. trabalho sério, sigam o Átila aqui no Instagram e vejam as lives dele, que normalmente toda segunda ele faz uma live. Às vezes as lives são um pouco apavorantes, porque precisam ser, né? Por causa da situação que Exatamente, a gente tem está que ser, vivendo. né? Tem que ser, de alguma Mas, forma, né? pois ainda mais do Porque jeito que a gente está é sendo real, governado. né? Não É é real. gripezinha, o negócio é sério, sabe?
Mas eu fico me pegando, pensando também se a gente está tão preocupado em ter uma medicação, porque é normal, a gente quer resolver o problema. Isso é uma característica do ser humano, né? A gente, às vezes, sente uma dorzinha de cabeça, já vou tomar um remédio aqui para dor de cabeça, porque eu não quero ficar com aquele sintoma. E, às vezes, se você só lidasse com aquilo, ia passar, né? Naturalmente. Sim. E nessa busca tão ensandecida por uma cura, por isso, faz com que as pessoas comecem a injetar desinfetante, como foi lá nos Estados Unidos, e morrer por isso. Gente ouvindo, né, governos falando sobre remédios que começam a se mostrar que, na verdade, estão matando mais do que se você não tomasse aquela Exatamente. medicação. Então, é uma preocupação muito grande, as pessoas precisam entender, assim, eu vi nessa live do Átila que ele falava assim, olha, uma vacina, em média, vai durar aí, vai levar talvez até uns 5 anos para você ter um negócio bem Fácil. definido, bem testado. Como é que é isso? Você consegue dizer também? Não vai ser rápido. A gente não tem a menor dúvida de que isso não vai ser rápido. A vacinação não é feita rapidamente, colocada em larga escala e distribuída mundialmente, né? Primeiro tem que passar por testagem, depois testagem por aprovações, depois ela vai ser produzida por uma pequena população. Se funcionar, se proteger, se tiver pouco efeito colateral, aí sim ela vai começar a ser distribuída, produzida. E ser produzida numa larga escala para vacinar o mundo inteiro, isso é complicado, né? A gente Uhum, já sofre com falta de vacina regularmente. Vacinas regulares que tem que estar no nosso calendário faltam, né? A população que precisa da vacina, muitas vezes falta vacina, não tem acesso à vacina. Pessoas que querem pagar vacina no sistema particular, muitas vezes também têm dificuldade de encontrar. Então, imagina uma vacina que o mundo inteiro está esperando e procurando. Não vai ser fácil a distribuição disso na hora que realmente essa vacina existir, né? E as medicações uhum, realmente é bem complicado, né? Porque nesse momento atual da gente de fake news, né, e um monte de mensagem entrando sem nenhuma evidência, sem nenhum embasamento, as pessoas estão se automedicando sim, muitas vezes com várias medicações que não têm comprovação de benefício ou de ação do Covid, e estão juntando os efeitos colaterais, né? Porque nenhuma medicação é inerte, nada é sem risco. E as pessoas estão tomando no desespero. Então começa a ter um ou outro sintoma, já toma um remédio, toma outro. É um remédio que é de verme e uhum. aí trata, teoricamente trata Covid, mas não trata. Outro que tá com piolho também não trata. O outro que é um antibiótico também não tem evidência. Mas as pessoas vão tomando no desespero de achar que aquilo dali vai ter algum benefício, quando na verdade pode ter uma grande quantidade de efeitos colaterais e até agravar mais o quadro, né? Os estudos mais recentes, o Átila fala isso, mas os estudos mais recentes não estão mostrando um benefício, né? A maior parte das medicações que estão circulando por aí como salvadoras, né? Nesse momento. Uhum, uhum. Então, E utilizar o num problema. contexto de utilizar num contexto de um paciente grave, que ele está ali já, você não tem mais o que fazer e você vai arriscar fazer uma medicação para um paciente que está muito grave, é uma coisa. Outra coisa é para uma pessoa que está bem, em casa, pouco sintomática e vai utilizar um monte de medicação que pode ter efeito colateral, né? Pois é, eu acho que essa é uma característica desse vírus que faz com que isso seja muito pior, né? Porque o cara vai lá e tô com Covid. Aí ele não percebe que realmente a maioria dos casos as pessoas vão ter sintomas fracos, né? Vai ser Sim, uma gripe fraca para ele. Aí ele não pode toma falar aquele negócio. gripezinha. Não Não pode vou falar. falar. Eu me Não pode esforcei falar. aqui. Se falar, você sai da live na Não hora. pode falar. Mas aí o cara não está consciente disso, aí toma essas medicações, aí se cura e aí fala, "Ah, foi a medicação", e não foi, entendeu? E aí você Não vai botar isso para um foi. cara que tá num caso mais grave, e isso tem um outro efeito colateral por causa de, enfim, de um monte de coisas que é aquele lance do efeito cascata, né? Você vai tomando e a coisa vai degringolando toda. Sim, sim, e tomando por tomar, né? Porque recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo que aquela medicação salva, porque viu um pseudo-estudo dizendo que aquela medicação cura, quando na verdade não Uhum, é assim, né? A gente tem que ser bem consciente na hora de medicar, tudo tem efeito colateral. Então, todas as uhum, medicações têm riscos, né? Enfim, complicado. pois é. É. O pessoal perguntou aqui sobre a questão de vitamina D. Uhum. O que você recomenda? Assim, eu sei que teve gente falando sobre vitamina D também, mas de uma forma geral, como as crianças não estão saindo, tem muita gente que vive em lugares que não tem área externa. O que você tem sugerido nesse sentido? Sim, teve um estudo que circulou aí também no WhatsApp, Facebook, deve ter um mês atrás, né?
falando que a vitamina D também funcionaria como prevenção de Covid. A gente sabe que a vitamina D tem uma ação na parte imunológica, mas para aquelas pessoas que estão imunodeficientes, né? Desculpa, para aquelas pessoas que estão com uma vitamina D baixa. Então, a pessoa que tem deficiência de vitamina D, ela vai ficar provavelmente com alguma alteração no padrão de defesa. Para essas pessoas, repor a vitamina D vai melhorar a imunidade. Mas para quem tem a vitamina D normal, utilizar ela, tomar a vitamina D, não vai gerar nenhum benefício, nem vai proteger contra a doença, nem contra Covid. A vitamina D em excesso, tomar a vitamina D em excesso também tem efeitos colaterais. Então, não é simples uma vitaminazinha, né? Que você toma e vamos tomando que mal não faz porque é vitamina. Não, mal faz. A hipervitaminose D tem efeitos colaterais, tem consequências importantes. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que se a criança tiver alguma possibilidade de tomar sol diretamente, pelo menos nos membros, por 15 minutos diariamente, não teria necessidade de repor a vitamina D nesse momento do Covid. E que a gente precisaria de um período muito prolongado de isolamento, de não ter acesso ao sol, para ter uma insuficiência de vitamina D. Mas muitas pessoas não têm essa possibilidade, né? Que moram em apartamentos pequenos, que não pegam sol, que o sol é um sol indireto, ou que na hora que bate sol a criança está dormindo, ou no período mais frio, que a pessoa está cheia de roupa. Nessa impossibilidade, sim, vale a pena fazer a vitamina D orientado pelo seu pediatra na dose correta, né? E não simplesmente vamos na farmácia comprar a vitamina D, procurar no Google quanto que eu tenho que tomar e fazer o consumo. Tá? Mas é isso, entendendo que a vitamina D, exatamente isso, uma medicação. Entendendo que a vitamina D tem sua função, né? Mas que também não é salvadora, não vai proteger, não resolve o Covid, mas que é uma opção pra gente, né? É verdade. A Gisele, ela colocou uma pergunta ótima aqui que eu estava aguardando para fazer para você. É bom que, assim, eu tenho muito de dúvida, assim, eu já aproveito essa sessão aqui coletiva e já resolvo. Mas ela botou assim, muitos pais têm medo de levar os filhos para tomar as demais vacinas nesse momento. Ao mesmo tempo, sabemos da importância das vacinas estarem em dia. O que é mais indicado fazer nesse momento? Eu até sei que alguns postos estão fazendo um negócio meio drive-thru também, você passa, toma vacina, mas como é que está sendo isso? As vacinas das crianças aqui estão atrasadas, né? Principalmente da Maia, porque a gente parou de fazer tudo. E o que a gente faz nessa hora? Tá todo mundo com vacina atrasada, né? A Maia tá com vacina atrasada, a Carolina tá com vacina atrasada, e eu acho que a boa parte das mães aqui estão com filhos com vacina atrasada. Porque a gente fica esperando melhorar de alguma forma, né? A recomendação oficial é manter o calendário em dia. Mas como manter o calendário em dia nesse contexto, né? Se for possível, vacinar a criança num contexto seguro, né? Mantendo a criança longe da aglomeração, né? Às vezes o pai entra na frente ou a mãe leva a caderneta, preenche tudo e a criança entra no colo para vacinar. Se for possível isso, é uma boa opção, ok, vacine. Mas se não for possível, se a vacinação for numa situação de aglomeração, de fila, de lugar fechado, com uma criança que bota a mão em tudo, como a grande maioria, né? Bota a mão em tudo, bota a mão na boca, enfim, é melhor aguardar. Se é uma vacina primeira dose, né, que é a primeira vez que aquela criança está tomando aquela vacina, é melhor fazer. Se é uma vacina de reforço, a gente pode guardar, né, porque é o reforço de uma proteção que aquela criança já tem. É bem complicado nesse sentido, né, porque quando a gente manda as pessoas para o posto, para uma campanha de vacinação, né, enfim, a gente está liberando aquela pessoa para se expor de alguma forma, né. Pois é. E criança com máscara é muito difícil, né, Thiago? É muito difícil. É muito lindo a gente falar assim, vai com máscara, né? Bota a máscara na criança e vai. A criança coloca a mão na máscara o tempo todo, puxa a máscara, mexe na máscara. E na hora que bota a mão na máscara, tá contaminando, né? Então não faz o uso adequado da máscara. Difícil. Algumas pessoas estão optando por fazer vacinação em casa. Para as pessoas que têm essa possibilidade, que têm esse privilégio, é uma ótima opção. Porque a equipe vai paramentada, às vezes nem entra no apartamento, vai assinar no corredor, vai assinar no play, né? Se é uma possibilidade, se a pessoa tem esse privilégio, ótimo. Mas para quem não tem esse privilégio, tem que ponderar e criar uma estratégia adequada, né? Possível. Pois é, eu acho que, assim como medicação também, é bom você ir lá falar com o seu pediatra também, ver olhar como é que tá o calendário daquela criança, né, daquele bebê principalmente,
e ver, isso aqui dá para segurar, não, isso aqui vamos fazer, vamos manter. Acho que é importante fazer isso, porque é o que você Sim, falou, cara. Você sai de casa, botou o pé na rua, já é um risco que você está assumindo, né? Então, por mais que, sei lá, por mais que o seu filho seja pequeno e talvez os sintomas sejam pequenos nele, você não sabe o que, que vai acontecer. A gente não sabe, não conhece essa doença ainda. Vai que tem alguma coisa no seu filho que faz com que tenha uma outra reação maluca qualquer. A gente está muito preocupado porque a Maia tem esse quadro respiratório complicado, né? Então, pra gente, ninguém falou, mas pra gente ela é alto risco, sabe? Então, vamos fazer tudo para deixar ela isolada aqui, porque eu não quero arriscar, saber o que, que vai acontecer, né? com certeza. Ninguém quer, É, né? o pessoal... Ninguém quer Pois arriscar, é. né? E aí, numa situação dessas, assim, muitas vezes sair de casa é uma exposição, né? Uhum, pois é. É uma É, exposição. o FN Siqueira, ele comentou um negócio aqui muito importante também sobre o Átila, que ele tá toda semana, para quem gosta de ouvir podcast, ele tá toda semana lá no Xadrez Verbal, então vale a pena também, ele faz um update semanal lá, então acompanha. É aquele negócio, você tem que ouvir assim que sai, porque depois fica velho, caduca, o negócio muda tanto, né, tão rápido, é E melhor cada ouvir quando semana é uma sai. novidade, né? Cada É, semana muda. O tempo todo tá mudando, né? É isso aí. pois é. Olha, a Rimes22 falou assim, Fernanda, fala sobre a suplementação de ferro e a relação com a Covid. Li recentemente um pediatra que entende que, dependendo do caso, é melhor não fazer. Sim. A suplementação de ferro é um contexto complicado, né? Mas a suplementação de ferro também pode funcionar em umas crianças em que tem o ferro baixo, que tem anemia, a imunidade pode estar prejudicada. Nesses casos, é indicado fazer a suplementação e o tratamento. Algumas pessoas dizem que quando você suplementa o ferro, você pode, numa situação em que a criança está doente, você pode agravar a doença. Isso é um pouco questionado, né? Não é tratamento para ferro, não é tratamento para doença, não é nada disso. Então, acho melhor perguntar para o seu pediatra se a criança estiver tomando suplementação, avaliar caso a caso se deve suspender ou não. Uhum, ótimo. A Débora, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que é mais ampla, mas acho que vale a pena a gente falar também. Vocês acham que nesse período de quarentena e isolamento social terão impacto na formação dos nossos filhos pequenos como indivíduos? É uma pergunta filosófica, O que não tem impacto na vida dos nossos filhos como indivíduos, né? não Essa é a é? nossa história, né? Essa é a história deles. Então, tudo tem algum impacto. Pois é. E principalmente a forma como a gente é afetado com isso, emocionalmente, né? Enfim, isso também vai impactar os nossos filhos. Então, entender que é isso, a gente está passando por isso. Vai ser um negócio que eles provavelmente vão lembrar, né, mais velhos, assim, o Dante, o Gael com Claro, certeza, a Maia não. Dependendo de quanto tempo isso vai durar também, a gente não talvez sabe, lembre. mas, né? Mas eu acho que é um negócio que é entender que realmente o mundo mudou, sabe? Não é ficar esperando, que quanto mais a gente espera que o mundo vá voltar ao que era antes, ele nunca vai voltar ao que era antes. Não A gente vai já sabe voltar, que exatamente. Exatamente, isso é uma não vai certeza, voltar ao né? normal, vai ser um novo normal e as coisas vão se adaptando e o tempo vai passar e a gente vai ter que se adaptando ao dia a dia, né? Eles vão ter que se adaptar, a gente também. Então, complicado, né? Porque tudo tem impacto. A nossa vida é feita de impactos, né? A história de todo Uhum, mundo é assim. pois é. Olha, o Jubo Calani fez uma pergunta aqui. Com o devido uso da máscara, o que você acha sobre descer para dar uma voltinha no quarteirão junto com a voltinha da Pet? Isso é super polêmico. Eu vou deixar você falar primeiro e depois eu falo, então. Bem polêmico, né? Tem recomendações diversas, porque tem questões sobre o que é isolamento, o que é distanciamento social, né? A questão do comprometimento social mesmo, da gente com os outros, né? Porque o isolamento não é só para você, o isolamento é para toda a sociedade. Quando a gente se isola, a gente não está se isolando para mim, nem você está com as crianças isoladas por vocês. A gente está isolado para proteger todas as pessoas, o seu vizinho, os velhinhos, né? Enfim, toda uma sociedade, é um papel, é um pacto da sociedade de se recolher para proteger uns aos outros. O ideal é o mínimo possível. Se é possível manter seu filho em casa, mantenha seu filho em casa, né? Se não é possível, avalie vocês com sua família se realmente é necessário aquela saída. Sair com a criança também é uma exposição para a criança, né?
Tem vários Pois relatos de é, pessoas no prédio em que o porteiro está contaminado, em que o manobrista está contaminado, enfim. Tem chance de contaminação em várias situações. Então tem que avaliar caso a caso. pois é. A minha orientação é evitar ao máximo possível. Tem uma coisa que eu acho que acho que a primeira vez que eu ouvi isso sobre vacinação foi de você, inclusive, numa das consultas. E eu acho que o mesmo conceito se aplica para o isolamento social, né? Para essa quarentena, que é qual é o conceito da vacina? A vacina é um pacto social, né? De Isso. cuidado coletivo. É a mesma coisa para esse isolamento, é isso, é um pacto social, sabe? Eu tô ficando em casa com os meus filhos, com todo mundo, pra, sabe, por causa dos outros também, não só para mim, mas para proteger todo mundo. Então, todo mundo devia pensar mais no coletivo e menos no individual. Não, mas eu preciso sair, porque senão eu vou surtar. Calma, então, peraí, tenta encontrar outras soluções antes de você, Outro de fato, caminho. né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque existe risco. Eu tenho amigos que já me falaram, um deles já me falou já que, não, eu sempre saio porque eu preciso botar meu filho para passear e o meu cachorro também só faz cocô na rua e tudo mais. Enfim, isso são outras questões. Mas se o seu, por exemplo, se o seu cachorro não consegue fazer na sua casa, ele não vai morrer, explodir se ele não, né, se ele não sair, fica em casa, sabe? Fica em casa, ninguém vai morrer por causa disso. O contrário que vai acontecer, não, você vai Claro, salvar a vida fazendo isso. é E, isso. e, e teve um desses caras que até falou comigo assim, não, mas eu tomo cuidado, quando eu vou sair, eu vou descer do meu prédio, se tem alguém, eu espero passar para descer sozinho e tal. Beleza. Aí o cara fala que na volta, quando ele volta, um outro cara entrou e tipo, não respeitou isso. E pronto, já se lascou. E era um senhor, porque Sim, ele falava assim, não, porque eu acredito que Deus sabe o que faz. E não estou fazendo julgamento de religião nenhuma. Mas assim, o cara era um idoso, sabe? E se o outro cara tivesse com vírus, né? Então, assim, era o pacto social, gente. Tem que entender isso. sim. E existe a contaminação ambiental, né, Tiago? Não precisa encontrar com alguém, né? Basta É. uma pessoa entrar no elevador contaminada, espirrar, que o vírus vai ficar por algum tempo ali naquele elevador. E aí o seu filho pode botar a mão no elevador, encostar na parede do elevador, botar a mão no olho, fim, Uhum. contaminou. Pois é. E aí ele pode se contaminar, pode ter pouquíssimos sintomas, uma diarreia, uma febre baixa, às vezes nem febre, mas vai contaminar você, vai contaminar a outra pessoa, a avó e outras pessoas que podem ter sintomas mais graves, né? Então é isso, Pois é. é uma maneira de pensar no coletivo, né? É difícil, porque isso é um exercício, né, Tiago? É um exercício. Parar de olhar para si, para a sua família, para o seu núcleo, para começar a pensar no outro, né? Pois Entender que é. quando a gente está fazendo isolamento, é um esforço que a gente está fazendo para todas as pessoas. Não é fácil isolar, gente. Não é fácil ficar com criança dentro de casa, criança pequena, fora da escola, né? O tempo todo tentando, de alguma forma, minimizar essas questões para eles do isolamento. Mas não é fácil para ninguém, nem para gente, né? Esgotam as possibilidades dentro de casa, né? Esgotam as maneiras de entreter, de interagir, né? Cansa para todo mundo. É claro que todo mundo quer sair, quer passear, quer dar uma volta. Mas, se possível, não, né, Thiago? Pois é. Assim, a gente aqui tá levando bem a sério, até por causa dessa questão também da Maia. Sim. Sei lá, eu acho que se a gente saiu umas 2 ou 3 vezes durante todo esse tempo, uma para levar um gatinho nosso que acabou falecendo né, no veterinário, e só eu saí sozinho, aí você entra naquele modo paranoia total, né? Você vê as pessoas andando. Eu fiz isso, é muito esquisita a sensação. Esse novo mundo é muito estranho, porque você anda com medo na rua. Aí você vê uma pessoa andando no mesmo lado da calçada, assim, essa pessoa não pode passar perto de mim. Como que essa pessoa. Por que ela não atravessou? Então eu vou atravessar. Aí você atravessa. Aí você fica naquela paranoia. Você entra no veterinário, assim, eu não vou sentar, eu vou ficar em pé assim, parado, não vou encostar em nada. Sabe, tipo, o cara passa ali perto de você, você prende a respiração, mas tipo, não adianta nada, porque se o cara, Nada, qualquer coisa. nada. Psicológico, total. Mas É, ok. sabe, assim, e ao mesmo tempo, nesses caminhos, poucas vezes que eu saí, eu via gente, por exemplo, correndo na pracinha aqui perto de casa. Eu falava, gente do céu, sabe, não faça isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais essa noção do coletivo mesmo. Acho que a única salvação para a humanidade é se os seres humanos começarem a pensar de novo enquanto humanidade, né? Total. Que a gente aprenda de alguma forma, né? Tá meio difícil. Tem uma galera aí que não tá colaborando muito, não. Oh, Mas oh, Mas
A gente tenta, faz a nossa parte, né? Trabalho de formiguinha. É verdade. Eu tenho visto aqui alguns questionamentos aqui levantados com relação à ansiedade, e eu acho que ia ser bom a gente falar sobre isso. É, Algumas pessoas falando sobre os filhos que estão pedindo para comer muito e estão ansiosos e pedem para comer. É, Hoje mesmo recebi no meu DM aqui uma pessoa fazendo exatamente essa mesma pergunta, eu conversei com ela. O que que você também está vendo isso? As pessoas estão te relatando isso? Como é que tá? Sim. Muitos relatos de crianças que comem muito, relatos de crianças que comem pouco, relatos de bebês que não param de mamar, relatos de bebês que pararam de dormir, crianças que pararam de dormir. Enfim, é uma manifestação de todas as pessoas, é uma situação de estresse, né? Uma mudança de rotina, mudança de hábitos. Então, de ócio, porque a gente fica mais ocioso mesmo em casa, menos atividades. Então, cada pessoa vai manifestar isso de alguma forma. Então, vão ter aqueles que vão comer, vão ter aqueles que vão roer a unha, outros vão dormir pior, vão ficar mais agressivos. E, de fato, a alimentação é uma questão importante. Para as pessoas em que estão com crianças ou adultos mesmos que estão comendo pra caramba, é tentar fazer o esforço de manter uma alimentação minimamente saudável, né? Que você vai comer muito, pelo menos que coma muito uma comida saudável, para a gente minimizar essa questão nesse período, né? Mas, de fato, é uma manifestação de que alguma coisa está acontecendo. E é verdade, né, Thiago? Tem alguma coisa acontecendo. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. As pessoas vão manifestar de alguma forma e as crianças também. Muitas vezes eles não sabem falar ainda, né? Não sabe dizer que está com Uhum. saudade da vovó, não sabe dizer que queria ir para a escola, não sabe dizer que queria sair de casa. E aquela criança vai demonstrar de alguma forma que está sentindo mudança no que está acontecendo no dia a dia, né? Pois E aí é. acontece. No caso de quem está comendo muito, tentar controlar a qualidade de alimentação. Quem está mamando muito, aí tem jeito, né? Eu acho A que gente o que bebê lute, que. as mães, no caso. É, as mães que lutem, né? Muita água, né? Para repor. Tipo isso. Mas Tipo isso. eu vejo assim, no caso das crianças dá para conversar, né? Quando a criança for um pouco maior, né? Mas eu vejo que quando é um bebê, o bebê obviamente ele não está tão consciente do que de fato está acontecendo na realidade ao redor dele, mas ele sente, né? Então, se a gente está muito ansioso, se a mãe está muito ansiosa, por exemplo, não colocando a culpa nisso da mãe, é claro que não, Claro, o mas isso ambiente, o ambiente. se ele sente essa coisa, ele se sente mais inseguro, ele vai buscar segurança no peito, né? Então é de se esperar mesmo. E com relação a Sim, crianças mais velhas, haja isso é uma coisa que luta. eu tenho falado muito. Oi? Haja luta, total. É. Mas com a criança é mais velha, eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender, exercitar mais, que é falar sobre como que as crianças estão se sentindo, o que elas estão percebendo, o que elas estão vendo, deixar elas falarem, não falar por elas, né? Então, a gente tem aqui essa rotina de falar com os meninos, de como é que vocês estão sentindo, o que que vocês estão sentindo hoje? Estão com falta de alguma coisa? E eles sempre falam que estão com falta do vovô, que mora no Espírito Santo, ou não, estão com saudade do amigo X. E ao invés de a gente ficar tentando justificar, não, mas vai passar e vai estar tudo bem, e ele também lá está se cuidando, vamos pensar em acolher mais essas crianças, porque essas ansiedades, esses nervosismos, isso tudo é um reflexo dessa dificuldade de botar para fora esses sentimentos, né? Então é importante a gente deixar eles falarem ou ajudá-los a nomear aquilo que eles estão sentindo. Tipo, olha, filho, isso aí que você está sentindo é saudade. Ó, você está um pouco chateado porque você queria estar com seus amigos correndo, né? Eu entendo. Poxa, eu também estou com saudade dos meus amigos. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda também a lidar com Perfeito, isso, né? perfeito. Isso é um E, trabalho que a gente tem que fazer sempre, né, Thiago? Ensinar as crianças a verbalizarem o que elas estão sentindo, a extravasar o que elas estão sentindo, a ter na família um ponto de referência para conseguir, né, trocar isso, né, para a gente pois entender é. o que de fato está acontecendo, né? Isso é muito importante. Assim, que fique claro que isso é importante, a Bessa, nesse período, mas é para a vida toda. A gente podia estar fazendo já Claro, isso com antes. certeza. Isso Com ajudaria certeza. em muitas coisas na vida da criança, né? Sim, e Teve ser uma. sincero, né, Thiago? Ser sincero com Pois as é, crianças, porque assim, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco a gente vai ver a vovó. Você sabe se daqui a pouco a gente vai ver a vovó? Né? Você sabe se daqui a pouco vai passar? Às vezes você tá tapeando a criança, tá falando uma coisa que não é uma verdade, né? E aí pois cria é. uma expectativa na criança, cria uma ansiedade na criança, para uma coisa que a gente não tem ideia de quando que isso vai acontecer.
né? Então, de alguma forma, ser sincero com seu filho, né? Isso cria confiança, isso cria uma vinculação diferente. Fala para a criança, ah, não, mas daqui a pouco vai passar, a vovó vai vir aqui em casa, ou semana que vem a escola vai voltar, já já a escola vai voltar. A gente não pode prometer isso. A gente não pode. E aí você está Exatamente. resolvendo momentaneamente uma tristeza, uma raiva, né? Alguma questão do seu filho, mas que semana que vem vai voltar, porque ele vai te questionar e ele não vai confiar naquilo que você está dizendo, né? Pois é. E entender o que está por trás disso, né? Então, tipo, se a criança pergunta, quando é que vão voltar? Vão voltar à minha escola? Você pode responder, falar, eu não sei. Eu já falei isso para eles. Total. Olha, eu não sei, mas por quê? Você está com saudade dos seus amigos e pergunta por quê. Ele não quer voltar só por voltar. Ele não quer voltar só para, né, estudar. Ele quer outras coisas. Então, deixa ele falar e acolhe. Poxa, qual a criança que você mais queria? E aí, sim, deixa ele falar e entra nesse mundo da imaginação da criança. Isso faz com que ela se sinta mais tranquilizada. E semana que vem ela pode voltar a falar a mesma coisa, mas você vai ter esse mesmo repertório de conversar e deixar ela botar para fora isso tudo, né? Sim, e perguntar para a criança como que ela pode ser ajudada, né? Então, como que eu posso ajudar Uhum. você? Né? Como é que eu posso ajudar? Você tá com saudade do seu amigo? Como é que o papai pode ajudar você? Como é que a mamãe pode ajudar você? E não atropelar a criança. Ah, então vamos ligar para o seu amigo. Tem criança, Thiago, que não tolera ver por FaceTime, que não tolera ver Sim, vídeo, né? E às vezes a família obriga aquela criança, obriga, né? Acha que tá fazendo uma coisa super legal, que é botar a criança num FaceTime, numa live com todos os amigos, quando na verdade não é aquilo que a criança quer, né? Não é aquilo que vai fazer bem para a criança. Então, conversar. Tá com saudade? Você tá triste por quê? Como é que eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer para melhorar isso para você, né? E uhum. demonstrar suas fraquezas também. Mamãe também está com saudade. Eu também queria estar indo para tal lugar, né? Forma de demonstrar empatia. Isso, eu acho que isso que a gente está falando agora é importante para a vida, né, Thiago? Não é só para esse Pois momento é. de quarentena, mas é para a relação pais e filhos como um todo, né? Pois é, esse negócio, inclusive, de live, de hangout com criança de turma, eu tenho percebido isso na própria turma do Dante, né, na escola. Eles estão fazendo alguns encontros. O Dante, por ele sempre fica muito animado, mas isso não significa que todas as crianças deveriam ficar. Então, tem amigos da sala dele que se recusam a entrar, né? Ou tem Isso, amigos que entram, mas querem sair, porque ver e não ter dói mais do que simplesmente não ter, né? Então, é bom a gente reconhecer isso, não forçar a criança de verdade e entender, assim, que ainda mais no contexto de que se a sua criança ela não tem essa regularidade de falar com as outras pessoas pelo telefone, só olhando na tela, aquilo vai ser estranho para ela, né? Então sim. não vai ser bom. Então, a não ser que você realmente faça isso sempre, se você, por exemplo, um dos pais sempre estão viajando, ou ele sempre está fazendo ligação de vídeo com um avô que mora longe, talvez ele fique mais naturalizado com isso, mas na maioria das vezes não, e é estranho para a criança, né? E sem contar Total. que o próprio evento em si é extremamente caótico. Eu não sei, assim, se muitas pessoas passam por isso, mas nas vezes que a gente tentou entrar aqui, é uma loucura. É o Google Hangouts pifando o algoritmo dele, tentando mostrar quem que está falando, mas todo mundo está falando ao mesmo tempo. Então é meio segundo de cada criança gritando, uma tocando piano, outra tocando violão, o Dante gritando o nome de um amigo, e é uma loucura, sabe? É isso. Então, é entender, né? Entender quem que é o seu filho nesse contexto, respeitar a dinâmica daquela criança, escutar aquela criança, dar possibilidades para a criança demonstrar o que está sentindo, né? Isso é super importante para a Pois é. vida. Pois é. A Viviana, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena você comentar também, que ela, quer dizer, foi um comentário, né? Que o processo de desmame dela foi pro brejo. Eu que lute. E como é que é isso também? Tipo, a pessoa estava fazendo desmame e aí meio que agora babou tudo, mantém, não mantém, o que que você recomenda? É, assim, desmame é uma questão bem complexa, né? Desmame é Uhum, retirar uma coisa importante para a criança. E nesse momento em que a criança perdeu várias outras coisas, manter um desmame é bem complicado, né? A criança perdeu rotina, ela já não tem mais referência de rotina. Às vezes era uma criança que ia para a escola ou que ia para a pracinha. Enfim, tinha uma sequência de horários e de atividades, ela não tem mais. Fazer um desmame ou um desfraude nesse momento pode ser realmente mais complicado. uhum.
E aí, realmente, né? Mães que lutem, porque é tenso. Pois é, cara, é difícil pra caramba. É, aqui a Pri tá falando, podemos dizer que para os bebês esse momento está sendo bom pela maior presença dos pais? Não sei. Eu nem sei. Eu acho que não tá bom pra ninguém, né? Pra ninguém. Por- Porque por mais que a presença física dos pais seja realmente maior, isso não garante que a presença, a disponibilidade emocional seja maior, né? A gente está Total, isso. sempre tão bombardeado com informações, é a live do Átila, é a atualização de números, é um monte de coisa que deixa a gente ansioso. E às vezes a gente pode estar menos disponível para os nossos filhos hoje do que antes da quarentena. Isso é perfeitamente normal. Total. E o ambiente faz toda a diferença, né? Pode ter uma mãe super estressada, um pai mais preocupado, pode ter um ambiente mais violento. Então, isso não significa, nem Sim, sempre presença, tempo de interação significa qualidade de interação, né, Thiago? Eu falo isso com muita frequência, eu converso sobre isso no consultório. Porque as pessoas muitas vezes acham que estar junto significa estar bem, mas muitas vezes não, né? A qualidade da convivência não significa tempo de convivência. Então, o fato de estar junto não necessariamente garante que é um período bom. Concordo pois com é, você. pois é. Acho que tem uma pergunta boa aqui pra gente, acho que dá pra gente, se é do encerramento que está chegando no final, da Aline, ela botou, na verdade, eu acho que é mais um negócio para desabafar, que às vezes eu fico com raiva de um negócio que eu leio, então a gente vai fazer isso agora para extravasar. Ah, A Aline botou assim, ouvi gente aconselhando para aproveitar essa época para desfraudar. Aproveitar o quê, gente? O que que é isso? Isso é tipo é, essa loucura, insanidade liberal que as pessoas têm de altíssima produtividade. Aí agora durante a pandemia, o seu filho também tem que ser extremamente produtivo. Ele tem que desfraudar, ele tem que falar também, tem que aprender a ler e escrever em casa e fazer homeschooling. é. Gente, isso está adoecendo os pais e as mães, sabe? A gente tem que parar com isso. O tempo não pode ser perdido, né? Tem que estar sempre rendendo alguma coisa teoricamente positiva. Teoricamente, né? Porque não adianta. Então, você falou a parte das crianças, mas tem a parte dos adultos também, né? O pai está em home office, a mãe está em home office, mas tem que dar conta de todas as questões da casa, tem que fazer todas as atividades propostas pela escola, tem que ter sempre questões, brincadeiras, atividades recreativas que não podem ser eletrônicas. Então, todo mundo tem que seguir uma linha de perfeição que não existe, né, Thiago? Não Pois é, não existe. existia antes, quanto menos Sim. agora, né? É viver bem, né? Vamos tentar Pois viver é. bem, porque fora de casa já não tá fácil. Se a gente transformar um ambiente de dentro de casa um ambiente complicado também, não vai dar certo, né? Não, não vai. Eu acho que se tem uma coisa que a gente deveria se preocupar um pouco mais durante esse período é a gente tentar se acolher, eu comigo mesmo e Isso. eu com quem eu puder ajudar a acolher, né? E eu vi isso muito forte num texto que eu fiz, numa imagenzinha que eu postei, acho que foi ontem, não sei. Ah, eu vi. E aí, que era basicamente Ótimo. isso. Ele diz assim, cara, olha, se É, você se você está alimentando, dando abrigo e ajudando seu filho com seus sentimentos, você já está fazendo um trabalho bom pra caramba, sabe? Você não precisa se preocupar em fazer castelo de papelão e fazer yoga com seu bebê, sabe? Pelo amor de Deus, gente, vamos manter massinha o básico aqui. natural, É, culinária, né? não dá, Recorte. não dá. Não dá, sabe? É Fazer isso. livro-texto, não tem condição, sabe? Não tem condição. A gente tem que Alfabetizar a manter a criança em nossa sanidade. casa. Tá rolando isso, né? Alfabetizar a Pois criança em é, casa, gente. Alfabetizar a criança em casa. Oi, né? Oi, não, né? não As dá. pessoas estão se perdendo de alguma forma. E a Pois cobrança é, vem muito grande, né? Muito grande. vem muito Então, pesado tentar mesmo. ficar bem é mais que o suficiente. Já é uma meta muito difícil de ser Pô, alcançada. né? Com certeza. Bom, a gente vai finalizando por aqui, então. Eu queria agradecer de coração, Fernanda. Muito Imagina, obrigado. Thiago, foi ótimo. Sei que, sei que tem sido né, dias pesados para você aí também, então obrigado mesmo por ter topado. É, Imagina. Dá os seus recados aí que o pessoal quiser te acompanhar, ver o perfis onde você posta coisas, enfim, tá contigo aí agora. Não sei fazer muito isso não, Thiago, mas enfim.
Tô aqui, gente. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar por direct, pelo Instagram. Quem tem meus contatos também pode falar comigo. Tô sempre disponível pra gente trocar alguma coisa. Foi ótimo estar aqui hoje conversando com você. Adoro falar sobre criança, adoro falar sobre família. Falo pra caramba. Então, quem me conhece, tá sempre comigo. Eu tenho um problema sério, que eu falo muito, falo até demais. Então, é um prazer, tá? Então, um beijo para todo mundo que assistiu aqui, que mandou um monte de mensagem. Eu li a maioria, várias pessoas muito queridas. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem, né? É Que verdade. isso é super importante. E fiquem em casa também, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E não escutem fake news também, ótimo. Nossa, sai da Por universidade do favor. Zap Zap, não nos leva a lugar nenhum a universidade do Zap Zap Não, também, gente. não, não. Eu só queria dar uma lembrete aqui que na próxima segunda eu vou estar fazendo uma live no meu canal no YouTube. Então, se você está aqui assistindo, quiser, aquela nossa live clássica lá do YouTube da gente se acolher, vocês mandarem perguntas, é a live do abraço virtual, tá? Então, não tem convidado, é só eu e a gente se abraçando lá e chorando em posição fetal. Basicamente é isso a live. Então, segunda-feira, 9 horas, a gente está junto lá também, tá bom? Então, de novo, obrigado, Fernanda. Um Imagina, beijo para todo mundo Thiago. aí. Para Fiquem vocês bem. também. Um beijo em todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.